santos tiveram problemas de saúde mental, vocês sabiam? Tem um site que se chama Aletheia. Ele é um site credenciado pelo Vaticano. E lá tem uma reportagem que diz assim: os 8 grandes santos que tiveram depressão, mas nunca se renderam a ela. E eu gostaria de pontuar estes 8 grandes santos que tiveram essa depressão. Vou acompanhar aqui no meu impresso. Veja o primeiro, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele teve depressão. Pois é, uma das mais icônicas e sublimes figuras representativas da intensidade da conversão cristã e do poder extraordinário da graça santificante, uma das personalidades mais admiradas da história, inclusive por não católicos e até por não cristãos, até ele enfrentou muito provavelmente os altos e baixos dos neurotransmissores e a instabilidade psíquica e física que hoje a medicina denomina depressão. Temos outro santo, uma santa, aqui, Santa Flora de Beaulieu. Ela teve uma infância normal, mas quando seus pais começaram a buscar marido para ela, ela se recusou e anunciou que ia dedicar a vida a Deus, entrando num convento. Só que, no entanto, essa decisão, tomada num contexto turbulento na época, desencadeou uma fase intensa e prolongada de depressão que afetava de tal modo o seu comportamento que, mesmo para as outras irmãs, era uma provação conviver com ela. Santo Inácio de Loyola. A personalidade poderosa do grande santo fundador dos padres jesuítas também era dada a sentimentos de profunda inquietação e sofrimento. O senso de certeza e convicção que ele demonstra em sua autobiografia, escrita em terceira pessoa, não vieram com facilidade. Depois de se converter, Inácio teve de lutar contra um feroz período de escrupulosidade. Termo, na ascese cristã, se refere à tentação de sentir-se sempre em grave pecado por cada mínima falha pessoal no cumprimento dos deveres e na vivência das virtudes. Aí essa provocação veio seguida de uma depressão tão séria que ele chegou a pensar em suicídio. Quarto, Santa Joana Francisca de Chantal. Durante 8 anos, ela viveu o seu casamento com o barão de Chantal. Mas quando o marido morreu, o seu sogro, vaidoso e teimoso, ele forçou Joana e seus 3 filhos a irem morar com ele, provocando uma rotina de contínuos dissabores, duras provas de paciência e depressão. E em vez de se escorar na vitimização, como infelizmente é comum desde sempre até hoje, o que Santa Joana fez? Ela fez a escolha de manter a alegria e de responder às crueldades do sogro com caridade e compreensão. São Noel Chabanel, um padre jesuíta, mártir norte-americano. Ele trabalhou entre os índios Huron com São Charles Gernier. Os missionários, no geral, desenvolveram grande empatia por aqueles a quem evangelizavam. No entanto, não foi esse o caso de Padre Noel. Ele sentia repugnância pelos índios e pelos seus costumes, além da imensa dificuldade para aprender a sua língua. Santa Elizabeth Anseton.
A primeira santa nascida em solo nos Estados Unidos, ela sofria com a contínua sensação de solidão e melancolia, tão profunda que ela pensou várias vezes em se matar. 7. São João Maria Vianney, conhecido como Cura d'Ars. Ele é um dos sacerdotes mais queridos da história da igreja. Modelo de pároco zeloso e de pastor que superou as muitas e graves limitações intelectuais próprias para guiar as almas com maestria pelo caminho da vida de graça. Só que apesar de todo o bem que fazia, ele não conseguia enxergar a própria relevância diante de Deus e convivia persistentemente com um forte complexo de inutilidade pessoal, sintoma da depressão que o acompanhou durante toda a vida. E por fim, Santa Teresa Benedita da Cruz, mais conhecida como Edith Stein. A Santa Carmelita Descalça, que havia nascido judia e crescido ateia, sofreu com a depressão durante um longo período, e ela chegou a escrever: encontrei-me gradualmente em profundo desespero. Eu não podia atravessar a rua sem querer que um carro me atropelasse e eu não saísse viva dali. Então, eu pontuei aqui 8 santos da igreja que sofreram de depressão ou de ansiedade, que tiveram algum sofrimento. E por que eu estou trazendo tudo isso? A história de Moisés, os santos, esses 8 santos. O que nós podemos aprender com essas informações? Qual a lição que nós temos com isso? A lição que eu quero passar para vocês é que sofrer de ansiedade ou de depressão não é falta de Deus. Sofrer de depressão e ansiedade não é porque você errou ou porque Deus te abandonou. Sofrer de depressão ou ansiedade é uma condição humana. E como Deus chamou várias pessoas que tinham esse medo, ansiedade, chamou essas pessoas a serem profetas, a serem santos. E eu ouso dizer que Deus te ama e também te escolhe.